Olá, caros alunos e professores. Hoje aprenderemos a montar aí o círculo trigonométrico com as funções seno e cosseno no software GeoGebra. Primeiramente, vamos abrir o GeoGebra. Já estou com ele aqui na minha tela. Essa é a tela inicial do software GeoGebra. Vou clicar aqui no botão mover para centralizar o meu eixo cartesiano. Vou girar o scroll do mouse para aproximar, já que o círculo trigonométrico nós precisaremos apenas de uma circunferência de raio 1. Então, inicialmente, vamos aqui no sexto botão e vamos usar a ferramenta Círculo, Dados, Centro e Raio. O centro será a origem do plano cartesiano, o ponto A, portanto, ficará na coordenada 0, 0. O nosso raio terá uma unidade de medida e ok. Então está aí a nossa circunferência de centro 0, 0 e raio valendo uma unidade. Em seguida, vamos inserir um ponto de interseção de dois objetos. Aqui no segundo botão, ponto de interseção de dois objetos. Vamos acrescentar aqui no cruzamento da circunferência com o eixo Y, na coordenada 1, 0, um ponto B. Então está ali o nosso ponto B. Observe que dando um ESC, a seleção que está aqui na interseção passa para o primeiro botão. Então, veja que vou clicar aqui no ponto B e esse ponto B eu não consigo arrastar, porque ele está atrelado à interseção da circunferência com o eixo X. Em seguida, vou colocar um novo ponto aqui no segundo botão, ferramenta, o botão aqui, novo ponto. Vou colocar na circunferência, no primeiro quadrante, o ponto C. Dando novamente um ESC. Observe que esse ponto C ele está atrelado unicamente à circunferência. Portanto, ele se move na circunferência. Em seguida, vou usar o quarto botão aqui. Para fazer esse procedimento, eu poderia usar reta perpendicular ou reta paralela. Eu vou utilizar a ferramenta aqui, o botão reta paralela, porque eu quero uma reta passando por C e paralela ao eixo Y. Então, reta paralela, ela vai passar pelo ponto C. Então, eu clico no ponto C e clico no eixo Y para dizer que ela, além de passar pelo ponto C, vai ser paralela ao eixo Y. Agora vou novamente inserir um ponto de interseção no cruzamento dessa reta que eu acabei de inserir com o eixo X. Então, segundo botão, interseção de dois objetos, é o ponto de interseção, aqui no cruzamento das duas retas. Eu poderia clicar em uma e depois clicar na outra, o ponto aparece lá na interseção. Novamente, esse ponto D, dando um ESC aqui para o mouse ir lá para o primeiro botão. Observe que se eu der um ESC, ou venho aqui e clico no botão, eu posso estar fazendo os procedimentos com a ferramenta mouse. Esse ponto D, assim como o B, ó, não consigo movê-lo, porque ele está atrelado aos dois eixos. Agora, movendo o ponto C, observe que o ponto D acompanha as duas retas. Como o ponto C está atrelado à circunferência, eu não consigo ir para a minha direita. Eu só consigo mover na circunferência. Observando bem, podemos ver que a distância AD ela é exatamente o cosseno do ângulo BAC. Então, primeiramente, vamos inserir o ângulo BAC para isso ficar mais claro. Lá no oitavo botão, eu tenho aqui, vou abrir nessa setinha ao lado, vou abrir todas as opções do oitavo botão. Eu tenho a ferramenta ângulo.
Selecionada a ferramenta ângulo, clico nesta ordem, ponto B, ponto A, ponto C. Ó, observe que o meu ângulo está pronto para dar a medida onde eu clicar. Eu quero o ângulo BAC. Novamente um ESC. Vou posicionar melhor aqui a medida do meu ângulo alfa. Ele chamou de ângulo alfa, 53,24. E observe que à medida que eu vou fechando, o meu ângulo alfa diminui e vai aumentando à medida que eu abro, movo o ponto C, até completar aqui uma volta por inteiro, 360 graus, que coincide com 0 graus. Ok? O símbolo do meu ângulo ficou pequenininho aqui. Para ficar com um visual melhor, eu vou inserir um segmento do ponto A até o ponto C. Então eu venho aqui no terceiro botão, já que eu quero do ponto A até o ponto C, eu escolho aqui segmento definido por 2 pontos. Clico do ponto A até o ponto C. Novamente um ESC e observe que agora sim, meu ângulo ficou com aparência melhor aqui. Agora observem a ligação dos pontos D, A, C forma um triângulo retângulo. E já que a hipotenusa, que é esse segmento que eu acabei de inserir, mede uma unidade, temos que essa medida CD é exatamente o valor do seno desse triângulo. Porque se eu dividir isso aqui, que é o cateto oposto ao ângulo, por 1, que é a medida da hipotenusa, eu vou ter exatamente esse valor. E o mesmo ocorre aqui com essa medida AD. Porque se eu dividir essa medida pela hipotenusa, que vai me dar o valor do cosseno, eu vou ter exatamente o valor dessa medida. Portanto, esse cateto é o valor do seno e esse cateto é o valor do cosseno. Vamos deixar isso mais claro colocando esses valores nos eixos. Do cosseno já está aqui no eixo X. Então eu vou inserir um segmento novamente definido por 2 pontos. Veja bem, de A até D, o meu segmento está ali, apareceu um pouquinho mais escuro. Se eu der um ESC, porém, essa marcação some, mas o meu segmento está ali. Ó. Observe, segmento D, segmento AD. Eu vou clicar com o botão direito nesse segmento, vou em Propriedades e vou destacar esse segmento que vai vai representar o valor do meu seno. Então, vou colocar uma cor aqui bem destacada, o vermelho. Na guia Estilo, eu vou aumentar a espessura da linha, colocar para 11. Observe lá agora que o meu segmento AD ficou bem destacado. E esse é o objetivo porque ele vai representar o valor do meu cosseno do ângulo alfa. Fecho. Então aqui eu tenho o meu cosseno. Falta eu ter a medida desse segmento. Então eu venho lá novamente no 8º botão e tenho aqui esse botão, distância, comprimento ou perímetro. No caso, como vou pegar o segmento, eu vou ter a distância. Então clico nesse botão e clico no meu segmento, consequentemente aparece aqui a distância dele, a medida dele. Vou dar um ESC e vou mover. Observe, o cosseno de 54,5 graus, aproximadamente, ele é 0,58. E veja só, conforme vou mudando o meu ângulo, o meu valor do cosseno também muda. De 25 graus, 0,91. Vamos colocar aqui 30 graus, que é um valor conhecido, que é meio, né? Observe que nem sempre você vai conseguir deixar exatamente no ponto pretendido. Na verdade, de 30 graus, meio é o valor do seno. O cosseno é aproximadamente 0,87. Então, temos aí 0,87. Eu não vou utilizar esse lado para o seno. Vou fazer o seguinte, eu quero que o meu seno apareça aqui na reta do eixo Y. Então, mesmo procedimento, reta paralela,
vai passar pelo ponto C e vai ser paralela ao eixo X. Observe aí que a reta está paralela ao eixo X. Então, seguindo aí o procedimento, vamos inserir um ponto de interseção entre a reta criada e o eixo Y. Agora, um segmento AE, segmento A até o ponto E. Nosso segmento está aqui. Em propriedades, vamos mudar a cor. Aproveitar a guia aberta, estilo, aumentei a espessura da linha. Observe que isso já é automático. Quando eu mudar a cor, vou colocar uma cor azul. E, em seguida, vou apresentar a medida desse segmento aqui no oitavo botão. Observe que já está aqui no oitavo botão a ferramenta que me dá distância, comprimento ou perímetro. Então é só clicar, deixar azul escuro selecionado e clicar no meu segmento, onde o mesmo vai me oferecer aí o valor, me mostrar o valor do seno do ângulo de 30 graus. Então observem que é aproximadamente 30 graus aqui. Seno vale 0,5 e o cosseno vale 0,87. É importante observar que, como colocamos a distância, o ponto C pertence ao segundo quadrante, é importante saber que o seu seno é positivo, aqui no caso 0,71, e o cosseno é negativo, pois nós estamos aqui no plano cartesiano e sabemos que do zero em direção à esquerda, os nossos valores são negativos. Então, o cosseno de 134, 135 graus aqui praticamente, é menos 0,71, enquanto o seno é 0,71. Podemos utilizar aqui a ferramenta do 10º botão, inserir texto. Vamos escrever aqui, nesse ponto, seno, ok. E nesse ponto, novamente inserir texto, nesse ponto, cosseno. O mesmo procedimento, e para ficar mais didático, podemos ir em propriedades, mudar as cores aqui, estamos em seno, seno é azul, vou usar a cor recente, azul. Clico, não preciso fechar a caixa de propriedades que abriu no seno. Eu clico no cosseno, automaticamente ela já passa a ser a caixa de propriedades desse texto que eu acabei de clicar. Então aqui vermelho. O texto que está aqui como pequeno, vou colocar médio, né? Posso colocar negrito, volto lá no seno. Está pequeno, médio, negrito. E vou fechar aqui. Essas duas retas que eu coloquei paralelas e os eixos, eles não me interessam muito no visual aqui. Então eu posso ocultá-los. Mas antes, porém, eu vou fazer um procedimento aqui. Vou inserir mais 3 pontos de interseção. O ponto F, que é a coordenada 0, 1. O ponto G, coordenada menos 1, 0. E o ponto H, coordenada 0, menos 1. Agora, dando um ESC, vou ocultar as minhas retas paralelas. Eu posso ir aqui em exibir objeto, cliquei na reta e vou em exibir objeto, ele já some automaticamente. Ou posso clicar na reta, propriedades, e aí eu também tenho aqui na guia básico, exibir objeto. Observe que a minha reta aqui vai sumir quando eu tirar o vistinho da caixinha exibir objeto. Fecho a minha caixa. Para não mostrar os eixos cartesianos, clico na tela e venho em eixos. Observem que os meus eixos sumiram. Só que ficou
faltando aqui ter a ligação entre os pontos FH e GB. Por isso que eu coloquei esses pontos de interseção. Então, eu vou colocar segmento GB e já está selecionado lá em cima. Observe, eu não preciso clicar novamente. Segmento FH. Dou um ESC e eis aí o meu valor do seno e cosseno conforme o ângulo BAC.